Por que que o povo brasileiro elege, uma analogia a um pai de Cristo, que é um pai que pede a ele a vida para salvar a vida dos outros. Primeiramente é preciso saber uma coisa: qual o nosso lugar que é o de criatura? Quando aqui chegamos, já encontramos o mundo, o qual foi criado por aquele que criou tudo e todas as coisas. Esse é Deus, o Criador, o qual não deve ser questionado em suas decisões. Afinal, ele é que é o Deus, a não ser que alguém tenha esses requisitos: ser eterno, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, santo e justo, amor incondicional, criador e sustentador, soberano. Deus entregou Jesus para ser crucificado por causa do seu grande amor pela humanidade e para cumprir seu plano de redenção. A crucificação de Jesus foi necessária para que o pecado fosse expiado e a justiça divina fosse satisfeita. De acordo com a Bíblia, o pecado trouxe separação entre Deus e os seres humanos. Isaías 59:2, e a justiça de Deus exigia uma penalidade pelo pecado, que é a morte. Romanos 6:23. Em João 3,16 lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso mostra que o sacrifício de Jesus foi motivado pelo amor de Deus. A crucificação foi a forma de Deus demonstrar seu amor e oferecer um caminho para que a humanidade fosse perdoada e reconciliada com Ele. Jesus, sendo perfeito e sem pecado, tornou-se o sacrifício substitutivo em nosso lugar. Em Isaías 53:5, uma profecia sobre o sofrimento do Messias, lemos: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus tomou sobre si o castigo que os seres humanos mereciam, oferecendo-se voluntariamente como sacrifício para salvar a humanidade. Além disso, em Romanos 5:8, Paulo escreve: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso mostra que enquanto estávamos em pecado, Deus já tinha um plano de redenção através de Jesus. Portanto, Deus entregou Jesus para ser crucificado como um ato de amor e justiça, para que a humanidade pudesse ser perdoada, restaurada e ter a oportunidade de receber a vida eterna, por meio da fé em Cristo. De que maneira o holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros? Amor. O mesmo amor que teve o Pai, também teve o Filho. Que amor é esse? O amor que a humanidade não conhece. Foi por esse amor maravilhoso, misericórdia e graça. Um amor que não é egoísta, que não espera nada em troca, que não olha a aparência humana. O amor que o dinheiro não pode comprar. O amor ágape. O amor ágape é um tipo de amor que se caracteriza por ser incondicional, de doação e de entrega. É uma palavra de origem grega que significa amor, e que foi usada em diversas fontes literárias, incluindo a Bíblia. No âmbito bíblico, o amor ágape é representado como o amor entre Deus e o mundo, entre Jesus e seus discípulos, e entre o Deus Pai e o Deus Filho. É um amor que se caracteriza por ser delicado, de respeito, de intimidade, de misericórdia e de dom. O amor ágape é frequentemente contraposto ao amor eros, que é considerado um amor mundano. A língua grega tem 3 principais acepções de amor: eros, filia e ágape. O eros é normalmente associado ao amor sexual, o filia à amizade e o ágape ao amor espiritual. Por que isso faz dele um cordeiro que livra o pecado de todo mundo? Jesus é considerado o Cordeiro de Deus. E sua vida e morte como sacrifício perfeito cumprem o simbolismo dos cordeiros sacrificiais do Antigo Testamento. Os cordeiros eram oferecidos como sacrifícios para a expiação dos pecados. E Jesus, ao morrer na cruz, tornou-se o sacrifício final e perfeito pelos pecados da humanidade. No Antigo Testamento, os pecados eram purificados principalmente por meio de sacrifícios de animais e rituais prescritos pela lei de Moisés. Deus estabeleceu um sistema em que o sangue de animais servia como uma oferta de expiação temporária pelos pecados, apontando para a necessidade de uma purificação maior e definitiva, que seria cumprida em Cristo. A morte de Jesus salva a humanidade ao pagar o preço pelos pecados e oferecer reconciliação com Deus. Segundo a Bíblia, o pecado separa a humanidade de Deus e a justiça divina exige um pagamento por esse pecado. Em Romanos 6:23 está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Jesus, sendo sem pecado, se ofereceu como sacrifício perfeito. Ele tomou sobre si os pecados da humanidade e sofreu a penalidade que nós merecíamos. Não é verdade, continuou todo mundo pecando, não livrou o pecado de ninguém. Desde o momento em que nascemos, trazemos conosco traços herdados de nossos pais. A genética determina aspectos como a cor dos olhos, o tipo de cabelo e até a predisposição para certas doenças. Não escolhemos esses traços. Eles fazem parte de quem somos por causa de nossa linhagem. Se nossos pais têm uma doença hereditária, é possível que nasçamos com essa mesma condição. Da mesma forma, o pecado original, a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, foi transmitido a todos os seus descendentes. Romanos 5:12 explica: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, sim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Herança espiritual. Assim como as características físicas, herdamos de Adão algo que afeta nossa alma e nossa condição espiritual. O pecado original. Quando Adão pecou, ele trouxe a corrupção e a separação de Deus para toda a humanidade. Salmo 51:5 afirma: eis que nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Desde o momento em que nascemos, estamos sob os efeitos do pecado original, nos torna inclinados ao erro e à desobediência a Deus. Essa herança espiritual é semelhante à herança genética. Assim como não escolhemos a cor dos nossos olhos ou uma doença herdada, também não escolhemos herdar o pecado. Ele faz parte da nossa natureza desde o nascimento. Em Romanos 3:23, a Bíblia declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mostrando que, por causa dessa herança, todos nós estamos distantes da perfeição divina. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Então esse é o apelo que eu faço a quem é cristão. Se mire na vida. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E não na morte dele. Não na ressurreição. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mas nos exemplos dados em vida, que são exemplos de quê? De tolerância. Agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. De compreensão, de perplexidade, de instigação intelectual. São exemplos muito, muito interessantes. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar, e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Jó 38, 2-6. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que, além de mim, não existe outro Deus. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Isaías 45, 5 e 6.